Tem atacante do Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo, que está pintando no fogão. Botafogo estipula prazo para fechar com o novo treinador. E o dia-chave, o dia derradeiro final, é 28 de fevereiro, sexta-feira agora. E Mancini não está descartado. Botafogo acerta com o artilheiro da base do Grêmio para o sub-20 do Botafogo. E aí, o Grêmio virou o quê? Clube satélite? Isso e muito mais já, mas antes vamos reagir aqui a alguns vídeos de matérias da mídia ESPN e outros canais sobre o Botafogo, que amanhã enfrenta o Racing 21h30, né, no estádio Newton Santos, precisando reverter um placar adverso de 2-0, e eu tenho fé aí de que vamos reverter, ou ao menos igualar, essa vantagem do Racing de 2-0. Acho que pelo menos para os pênaltis, pelo menos a gente vai, tá? Mas antes de começar, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Área de membros, são 4 planos que você pode ajudar o canal com valores diferentes de 3, de 5 reais. Olha só, baratinho, por mês isso. 5 reais, 3 reais por mês, não faz falta, vai. Ajuda muita gente e você vira membro do canal que mais posta horas diárias de conteúdo somado pelo Fogão na internet mundial, tá? É aqui. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. O resultado não foi esperado na Venezuela, mas foi um empate. O Corinthians tem uma situação um pouco mais tranquila que a do Botafogo para reverter na Recopa. Afinal de contas, o adversário do Botafogo é um adversário de maior nível técnico, que está jogando bola, que é um campeão da América também, sul-americano, não de Libertadores. E Paulo Calçade está no Rio de Janeiro. Vocês sabiam disso? Paulo Calçade já está por lá para conversar com a gente, para trazer para a gente as informações desse Botafogo, desse Racing. Eu só não sei se Paulo Calçade está ouvindo a gente. Vamos ver se Paulo Calçade nos escuta. Coloca ele ali para a gente ver se ele está ouvindo ou não. Não está. Calçade! Nada de Calçade. Então coloca o Tetra ali de volta que a gente vai restabelecer o contato com o Calçade e aí a gente bate esse papo. Mas o Zinho também estava lá nessa, na Argentina, então ninguém é melhor que o nosso Tetra pra gente abrir o nosso assunto, pra gente conversar um pouquinho, né, Tetra? Você viu ali o que aconteceu, né, Zinho? Eu fui criticada porque eu falei que o jogo de ida ia ser 2-1 pro Racing e que o de volta ia ser jogo complicado para o Botafogozinho. Faltou ainda um do Botafogo lá na ida. Então, eu espero uma situação bem complicada, não só pelo resultado da ida, mas por tudo que a gente está vendo, né? Uma falta de coletivo, um treinador interino que, pelas declarações que a gente vê dos jogadores, muitas vezes, não é que não tenha confiança, mas não tem um modelo estabelecido e ninguém sabe até quando ele vai estar ali. Então, tudo isso a gente sabe que influencia, né, Tetra? Sem dúvida, Dani. Eu estava lá, sim, com o Donan, né, que... O Donan também estava lá, é verdade, eu esqueci. Juntos a gente... Desculpa. Estávamos lá. A gente falou muito, né, não só antes, durante e depois do jogo, sobre o momento que o Botafogo vive. Essa é a grande dúvida. Que o Botafogo tem bons jogadores, ninguém discute isso. Que o Botafogo tem a base do time campeão da Libertadores, todo mundo sabe disso. Perdeu muitas peças de composição de elenco e principalmente 2 jogadores importantíssimos do meio para frente, que eram o Almada e o Luiz Henrique. Hoje vai ter de volta à disposição Arthur, Jefinho, já melhora as opções para o Caçapa. Ele não tinha tantas opções ofensivamente. Ele improvisou um volante de zagueiro naquele jogo, né, o jogo da ida. Apostou no garoto, no Newton, né, como volante, colocou o Danilo Barbosa como zagueiro. O Alexander Barbosa não tem um início de ano muito bom, né? Eu acho ele muito bom zagueiro, eu acho ele um cara, né, um jogador, né, com imposição física, com liderança, mas não tem um início bom por tudo que o Botafogo vive, e muito das decisões dele no jogo saíram esses 2-0. Porque o Botafogo abdicou do ataque para ser um time mais conservador, para tentar segurar a equipe do Racing, e estava até conseguindo, até o Alexander fazer um pênalti, né, cometer um pênalti muito infantil, desnecessário. Né, foi para o VAR, pênalti, 1-0, muda-se o comportamento, né, a atmosfera. A dona estava lá, a torcida do Racing é espetacular. Que festa, que pressão que eles fazem. E tem uma boa equipe, mas tem uma boa equipe que estava tendo dificuldade para criar chances de gol. O primeiro tempo todo, o John fez uma grande defesa, né?
numa bobeira ali também de tempo de bola do Danilo Barbosa, e surgiu a chance para o Salas, que é bom jogador, que faz o lado esquerdo, um jogador que se entrega muito para a equipe. A gente aqui falou muito, né, das características do Racing, mas eu estou muito mais na expectativa do que o Botafogo pode produzir, pode entregar daquele Botafogo que nos encantou ofensivamente, com a volta de algumas peças, né, alguns jogadores que pode dar essa mobilidade ofensiva que o Botafogo não teve ainda esse ano. A situação é muito complicada para o Botafogo. Primeiro pelo resultado que o Racing conseguiu construir, e hoje você analisando o campo, não estou analisando nem elenco, tá? O Racing é um time organizado, o Racing é um time que sabe muito bem o que fazer, é considerado uma das melhores equipes da Argentina, o trabalho do Gustavo Costas é muito positivo, mostrou isso dentro de campo, principalmente no segundo tempo. Eu acho que no primeiro tempo, o Botafogo ele conseguiu amarrar o jogo, estava competindo, estava com uma postura até um pouco mais agressiva, até o pênalti desnecessário do Barbosa, que fez um jogo terrível, né? Sim. Não só ele, né? Seria injusto tratar só... Parece que ele foi o vilão da história, né? O conjunto não funcionou. O ano do Botafogo não começou. A verdade é essa. E o Racing tem a continuidade, um trabalho, tem um time com bons jogadores, né? Maravilha Martínez, Nardoni, Salas, Vieto, e já conseguiu construir um resultado importante. O torcedor do Botafogo ele tem que se apegar, primeiro, é legal ver o torcedor do Botafogo chegando junto. Até outro dia eu vi a parcial mais de 30 mil ingressos vendidos. Então deve ter uma atmosfera para tentar, né, resgatar o Botafogo dentro dessa disputa de Recopa. E, principalmente, isso que o Zinho já citou, o Botafogo vai ter retornos importantes. Porque o Botafogo hoje está muito distante, mas muito distante de ser aquele time que envolvia o adversário, que era forte ofensivamente. O Botafogo lá na Argentina, ele não conseguiu produzir uma grande jogada. O time que tem essa limitação na criação. Com o retorno do Arthur, você vai ter um cara um pouco mais cascudo, com qualidade para ser o substituto do Luiz Henrique ali pelo lado direito. O Jefinho é mais uma opção para ser esse jogador de velocidade, esse ponta do mano a mano, né, habilidoso. Mas precisa do trabalho, Dani. Se você for analisar friamente assim, o provável time titular do Botafogo no papel, é um bom time. É melhor até do que o time do Racing. Só que no futebol a gente está falando de um esporte coletivo. Você precisa da organização, você precisa da parte tática. E o Caçapa teve muito pouco tempo para trabalhar para esse primeiro jogo. Agora ele teve um pouquinho mais de tempo para tentar moldar. Acho difícil o Botafogo conseguir essa recuperação na Recopa. E acho que mesmo jogando fora de casa, com todo respeito, eu acho que o Racing é favorito. Porque o Racing, Dani, muito para fechar assim, o Racing é o típico time, ele mostrou isso no ano passado, deixando brasileiros pelo caminho, Atlético Paranaense, Corinthians, Cruzeiro, ele é um time que não senta em cima de vantagem. Sim. Ele é um time que fora de casa, ele joga. Então não espere que o Racing vai chegar no Rio de Janeiro para só sentar em cima da vantagem e jogar recuado. O Racing vai precisar e vai ter a vontade de jogar também. Então, é um desafio muito complicado para o Botafogo. Acho que tem um ponto de tensão aí, Pascoal, que talvez seja o mais significativo, né, para esse jogo de volta. Que, você tem o Arthur voltando, ok, isso é um ganho? Claro, isso é um ganho. Mas eu não gosto da ideia nem de você colocar a expectativa da mudança de tudo em cima de um jogador, nem de você colocar essa mudança de fator casa ou do Barbosa fazer uma partida melhor. Porque eu acho que tem uma mudança de postura. Independentemente de não ter mais o treinador da temporada passada, de não ter mais o modelo de jogo e algumas peças da temporada passada, a postura do Botafogo, para mim, é o principal. Assim, tem que estar radicalmente diferente do que tem sido para pensar em reverter esse 2-0. Então, eu estou pensando aqui nas duas declarações do Barbosa, no pré e no pós-jogo. Né? Foram muito diferentes, São muito antagônicas, né? A gente comprou a ideia do treinador, a gente vai executar o plano de jogo, que era o plano de jogo de segurar, de embaçar a vida do Racing. O Cruzeiro tentou isso na final da Copa Sul-Americana e deu no que deu. Com 3 minutos já estava 1-0 para o time do Racing. Mas o gol foi invalidado. Então, não viu a bola, não apresentaram a bola para o Cruzeiro. Um pouquinho no segundo tempo, mas muito pouquinho. O Botafogo foi a mesma coisa. O Botafogo foi a grande... Eu vou perguntar para o senhor. Qual foi a grande jogada do Botafogo contra o Racing? Não teve. Já pensou ou não? Eu não vi. E eu conversava isso com o Tetrazinho. Logo depois que terminou o jogo, eu estava com ele na cabine.
E aí a gente falava sobre isso, que o Botafogo não criou uma grande jogada aqui hoje. Nada. Não criou, e no segundo tempo teve que sobreviver, viu? Porque era pra ter tomado um... Podia ter tomado um sacode legal. Sacode. Podia ter tomado um sacode modelo gigante. Então, Mas assim, eu só acho, Pascoal, desculpa. Pois não. Quando o Caçapa tira um volante, ele tirou o primeiro volante, o Alan. Ele jogou com 3 volantes para ser mais conservador, para bloquear, e conseguiu fazer isso até um lance individual. Eu não gosto de individualizar, acho que perdeu todo mundo, sem dúvida, mas acontece erros. E o erro individual do Alexander Barbosa proporcionou 1-0, que até o momento estava controlado com essa proposta de jogo que o próprio Alexander Barbosa falou, que o treinador fez, e eles compraram a ideia. Então, eu entendo que um Savarino aberto pelo lado direito, acompanhando o lateral, Matheus Martins acompanhando o lateral e já tendo 3 volantes, ou seja, 4-5-1, não produziu ofensivamente, mas não deixou a equipe adversária jogar. E a coisa estava acontecendo. Então foi um lance individual que mudou isso no primeiro tempo. No segundo tempo, quando o treinador tira o primeiro volante, o Alan, e coloca mais um atacante, o Juan, e que o Botafogo começou a esboçar uma movimentação ofensiva, atuando mais no campo do adversário, tendo mais posse de bola na parte ofensiva, é que o Alexander Barbosa resolve sair lá de trás e ser um elemento surpresa que ele nunca foi no primeiro tempo, quando tinha 3 volantes para proteger. Então, em 2 lances, eu acho ele muito bom zagueiro, maravilhoso, respeito muito, é campeão, mas a gente está dizendo o que aconteceu no jogo. A minha visão foi, em 2 lances individuais de ele tomar uma atitude, o Botafogo tomou 2 gols. Ele comprometeu. E aí sim, se expôs, teve expulsão do Cuiabano, comprometeu, aí o Racing criou mais chances. Poderia ter sido mais. Mas até esses lances, o Botafogo, mesmo não jogando bem, estava controlando o jogo. Deixa eu colocar teu parceiro de transmissão desse jogo de volta aqui na roda, Tetra, aí, ó, Paulo Calçade. Agora nos escutando, Paulo Calçade, para falar desse Botafogo e da possibilidade de reversão de placar. Boa noite, Calça. Olá, Dani, olá, companheiros. Agora sim, Dani, eu sei que você falou palavras maravilhosas para me apresentar naquele momento. Oi. Mas eu não ouvi, não. Agora eu tô ouvindo. Um homem que Agora combina a camisa com óculos. Falei coisas desse tipo, assim. Boa análise, hein? Temporariamente. Mas, o Dani, tá vindo atentamente, né? A gente tá num outro momento do Botafogo, né? E a gente tem que admitir isso. Aquele Botafogo que ganhou a Libertadores com 10 jogadores. Imagina, o Botafogo ganhou do Atlético Mineiro com 10 jogadores. E com 10 jogadores ainda deu um banho tático no adversário, porque conseguiu se reagrupar, entendeu o que estava acontecendo e foi um time contundente com 10. Você fala assim, e hoje? Não dá para jogar um pouquinho daquele futebol? O Botafogo perdeu 2 jogadores fundamentais, o Almada e o Luiz Henrique. Perdeu tempo, perdeu muito tempo e com isso se foi a confiança também. Então os jogadores estão entrando no mês de março com o tempo perdido, porque aquele Botafogo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, tinha que ter começado o ano com aquele encanto, não é? Mesmo perdendo jogadores. Você não pode perder isso. Você não pode deixar passar um momento extraordinário da história do Botafogo. E isso passou. Então agora ele vai ter que reconstruir a equipe com jogadores que estão chegando, vários jogadores, mas também vai ter que mudar a forma de jogar. E o Caçapa, coitado, chegou com pouquíssimo tempo. O que eu entendo que faltou ao Botafogo foi o seguinte: olhar para o calendário dele e entender que não dá para começar a jogar com os titulares logo cedo, e ele não fez isso. Isso aconteceu no dia 29 de janeiro com o Fluminense, mas perceber que ele tinha 3 jogos fundamentais no início da temporada. Ele tinha Supercopa com o Flamengo e 2 partidas contra o Racing, porque ele está decidindo 2 títulos. E se espera muito do campeão brasileiro e se espera muito do campeão da Libertadores. Que se perder as 2, já perdeu uma, vai ficar muito mal. Então, é um jogo em que o Botafogo tem que ser mais agressivo. O Racing a gente sabe como vem.
vem o mesmo time, a dúvida, Zarate ou Vieto? Vieto já não estava legal, foi para o jogo, foi substituído com 35 minutos. Talvez venha um jogador mais inteiro, Zarate, para aproveitar esses 2-0. É uma equipe que joga com linha de 5 quando está sem bola, faz esse papel naturalmente, e com a bola os alas avançam muito. O Martirena joga dentro da área adversária. Então é um time que sabe o que faz contra uma equipe que perdeu muito tempo, perdeu aquele encanto. Vai dar trabalho, dá para retomar, mas eu estou com o Donan. Eu acho muito difícil que isso aconteça amanhã aqui no estádio Newton Santos. Teria que ser algo surpreendente, né? O Botafogo, todo assim, que perdeu aquela energia, tudo que tinha no final da temporada, contra uma equipe que sabe muito bem o que faz dentro de campo e tem uma vantagem. Você quer falar alguma coisa, dona? Você me olhou com cara de que queria falar porque alguma coisa. Eu acho importante a gente lembrar, a gente falou muito sobre isso na semana passada, o Racing quis mais. E a Recopa, ela é muito valorizada no futebol sul-americano e o Racing ficou muito tempo sem levantar uma taça continental. E levantou, com muito mérito no ano passado, a Sul-Americana. E você andava por Buenos Aires, você andava ali por Avejaneda e o cenário era diferente, a atmosfera de uma torcida e de um clube. E você via mobilização. Se tratava a Recopa como um título importante. Seguir vencendo é muito importante. E o que eu quero dizer é o seguinte, tem um time mais pronto, como o Calçade falou, e você tem um Botafogo em reconstrução. Gente, vai começar o Carnaval, o Botafogo não tem técnico. E o Carnaval esse ano tá tarde, hein? E uma outra situação. O Textor falou, o que eu acho errado, tá? Que o ano só começa mesmo de março para frente. Então, assim, ele acabou esvaziando objetivos importantes do calendário do Botafogo. O Botafogo teve essa falha no planejamento. Você perdeu ali uma Supercopa, o Campeonato Carioca não pegou nem a Taça Rio, acaba pressionando até para uma possível vaga em Copa do Brasil 2026. E agora você tem uma situação em que você tem que reverter, né, um resultado adverso contra um Racing, que é um time mais pronto no momento e mais focado também. Fala, Calça. A gente pode até concordar com o Textor que as competições mais importantes para o campeão da Libertadores e para o campeão brasileiro, que é o Botafogo, comecem a partir de agora. O que a gente não pode concordar é que não precisa trabalhar. Você não trabalha bem nesse período. Você vai tocando de qualquer jeito. E é isso que o Botafogo fez. O Botafogo não teve a mesma capacidade que mostrou ao longo do ano passado. Tudo bem, olha, no começo do ano, eu venho de um Mundial de Clubes, minha temporada acabou muito mais tarde, eu tenho outros planos, perdi 2 jogadores. Só motivos para você trabalhar muito bem nesses 2 meses para tentar recuperar a partir de março, então, quando ele entende que as maiores competições vão chegar. Ele não está errado, mas o Botafogo não trabalhou. Então, tá com cara de tempo perdido. E isso atrapalha. Isso não é legal. Aqui, ia passar alguém aqui, aqui tá uma festa, mas tudo bem. Passou até um maluco agora. Onde é que você tá, Calçade? Se divertir com ele. Eu tô aqui no Catete. Perto do Flamengo aqui. No bairro, hein? Mas no Flamengo não pegaria bem aqui então hoje, né? Então, aqui, vamos ficar aqui mesmo. Tá bom, tá perto do Largo do Machado. Dani, então, assim, exatamente, eu entendo que dá para ser mais ofensivo, ele tem que ser. O jogo do Vasco, o que me preocupa é o seguinte, vamos ver o jogo do Vasco. O jogo do Vasco vai ser um indício do que pode pintar na quinta-feira. Tá bom, o time já foi com o Marlon Freitas e o Gregory, legal, um 4-2-3-1, é um prenúncio de como deve ser escalado na quinta. E eu pergunto a vocês, o jogo do Vasco foi legal? Para o Botafogo foi só bom para o Vasco, o resultado é excepcional. Então, esse jogo que poderia mostrar para todos nós qual seria o caminho da quinta-feira, mostrou que as dificuldades são as mesmas. Então, o Caçapa vai ter que, trabalhar muito bem e contar com o apoio da torcida. Eu espero que a torcida entenda o momento, apoie, ajude a virar essa vantagem, porque se o torcedor ficar só esperando respostas, talvez ele não encontre e isso faça falta. Se a resposta tem que acontecer, ela tem que acontecer nos 15 primeiros minutos. Sim. Se o Botafogo fizer um gol, ele entra no jogo, porque a torcida vai empurrar. Agora, se passar meia hora, a gente sabe como é que reage a torcida do Botafogo. O problema é que o Racing ele é um time que fica confortável
com a bola. Ele sabe muito bem o que fazer com a bola. E ele é um time muito perigoso no contra-ataque. Ele tem Martirena, ele tem o Salas. Sabe se comportar. Mas o Botafogo não tem outra. E como diria Dona Ernesto Filipe Nunes, é calça de veludo ou tudo de fora. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O Botafogo não tem o que fazer. O Botafogo tem que ser o Botafogo amanhã. Se o Botafogo não for o Botafogo do ano passado, né? O Botafogo do ano passado. Se o Botafogo não for o Botafogo do ano passado, como diria lá no Rio Grande do Sul, um abraço pro gaiteiro. Porque um abraço pro gaiteiro é quando acaba a festa, um abraço pro gaiteiro. O gaiteiro vai embora, o sanfoneiro vai embora e acabou. Então é um abraço pro gaiteiro. Se não jogar como no ano passado, não tem como reverter essa situação. Tem que fazer um gol nos 15 primeiros minutos, jogar como o Botafogo do ano passado. E isso, para mim, tem uma coisa muito importante, que o Caçapa vai ter que trabalhar, não sei se terá capacidade para fazer tudo isso, que é o lado psicológico do jogador. Os jogadores estão muito preocupados e muito abalados. A declaração do Savarino, a declaração do zagueiro do Botafogo, do Barbosa, no final da partida. O Barbosa deu uma declaração no final, no final da Libertadores, que pena que nem todos ficarão para o próximo ano. Lembra dessa entrevista dele? Lembro. Ele já esvaziou o time. Muita gente vai sair para a próxima temporada. Ele sabia o que ia acontecer. Esvaziou o time. E aí vai para esse jogo aqui, o Barbosa acaba o jogo e fala que, a gente tem treinador, mas não tem treinador, o técnico tem, mas não tem o técnico. Entendeu? É difícil porque a gente tem que... Mas ele admitiu os erros dele também? Claro, admitiu, mas a manifestação dele, a manifestação do Savarino, né? Eu não gosto de ver o Savarino jogando aberto pela direita. Eu não gosto. Ele é um mero cumpridor de obrigações, só vai correr atrás do lateral, não vai criar nada. Agora, se vê alguém para correr atrás do lateral para ele vai jogar no meio só articulando, ele é bom jogador. Agora, tem muita coisa para o Botafogo acertar. Então, é isso. Tem muita ponta solta, sabe? Tem muita ponta solta. E quando você... o Textor vai estar aí para ver o jogo, né? Tem muita ponta solta. Né? Ele vai estar aí, não vai estar aí? Espero que sim, né? Tem uma coisa importante do Savarino. Eu também prefiro o Savarino jogando como um meia, por dentro ali com a Liberdade. Só que no ano passado ele tinha um Almada ao lado. Não, mas ele tinha um cara que ajudava, né? Ele ajudava muito na criação. Então, assim, o Savarino, para ser o Almada, não é a mesma característica de jogo. Então, ele não está conseguindo nem entregar o que o Almada entregava, nem ser o Savarino de verdade. Sim. Você tem toda uma estrutura de jogo que foi modificada. Era isso que eu ia pegar do Pascoal, porque eu acho que, assim, a Roberta ouviu personagens interessantes, eu quero tocar essa bola lá no Tetrazinho, mas eu vou ouvir esses caras antes, porque eu acho que eles vêm nessa linha do Pascoal, assim, de tudo que precisa ser colocado diferente para dar certo. E aí a gente está falando de postura do treinador, de postura do ataque, de lado psicológico. A Roberta conversou com personagens bem importantes desse Botafogo. Vamos ouvir, que eu quero o comentário do Zinho também sobre como entrar em campo nesse jogo de volta. Sabemos o quanto é importante esse jogo para nós. É o jogo praticamente da vida, para que possamos dar uma resposta diretamente, não somente para o torcedor, mas para o interno, mostrar a qualidade que temos. Nem sempre você vive grandes momentos e hoje temos mais uma oportunidade de estar podendo entrar em campo amanhã e fazer um grande jogo e mostrar ao nosso torcedor que nós temos total capacidade de entrar lá e fazer um grande jogo e mudar esse resultado e sair com a taça, que é o mais importante para nós. Nós encaramos ele já como o nosso treinador, até porque sabemos o potencial que ele tem, sabemos a experiência que ele tem no mundo do futebol. É um cara que é muito agressivo em seu modo de jogar. Ele é um cara que tem nos passado muita confiança, um cara que tem deixado em aberto alguns jogadores não estivessem sentindo bem, falar com ele. E hoje ele é um cara que tem mostrado um pouco da sua experiência, porque ele também já viu momentos como esse, momentos de dificuldade no futebol. Se o clube contratou ele é porque ele tem capacidade, né? Como eu falei, já esteve aqui, já conhece a casa, né? Se eu não me engano, deve ter aí uns 6, 7 jogadores que trabalharam com ele, também 23. Então, um cara que tem toda a confiança, né, da diretoria, dos jogadores, né? E um treinador novo, ele precisa de tempo também para poder trabalhar, né? Então, acho que o Caçapa está preparado para esse desafio, um cara que tem nos ajudado bastante, né? Tá fazendo o seu melhor, né? Mas é aquilo também, muitas das coisas
né? A gente precisa também melhorar, a responsabilidade é nossa também, a gente precisa chamar essa responsabilidade amanhã na partida, né? Para a gente conseguir reverter esse resultado, né? A gente vai precisar de muita paciência também, muita calma, né? Saber que o jogo é 90 minutos, né? E a gente vai lutar do primeiro até o último minuto para a gente conseguir essa virada histórica. Ozinho, chama atenção porque eu acho que é no caminho oposto do que o Barbosa desabafa ali no final do jogo, né? Quando ele fala que a gente não sabe quem vai ser o treinador, o Caçapa tá aqui, ok, mas é o interino, a gente não sabe como o time vai jogar. E agora, antes de um jogo de volta importantíssimo, a gente vê outros dois personagens tentando abraçar esse treinador. Mas o que se percebe, eu acho que até no tom, né? É uma coisa óbvia, não é direta, não é tão clara, mas o que a gente percebe até no tom é que tá tudo muito solto para você acreditar numa virada contra um time tão sólido como o Racingzinho. Dá para pensar numa postura tão diferente assim, da maneira como ela precisaria ser? Não é nem que dá, precisa. Assim, eu tive essa experiência dentro de campo, né? Às vezes as condições são todas adversas, mas o Marlon fala no final o que eu acho que é fundamental. Porque se o treinador ele é início de trabalho, é um cara ainda jovem, está como o auxiliar permanente, vai chegar um treinador e vai continuar como auxiliar permanente do clube, mas que tem capacidade, inclusive teve vitórias quando ele assume o Botafogo, né, no Campeonato Brasileiro. Mas esses jogadores que permanecem de um time vitorioso, chegou o momento deles. Eu acho que essa fala final do Marlon é perfeita. A responsabilidade é nossa. Quantas vezes eu participei disso? Quantas e quantas vezes que a gente conversa entre a gente, né? Ou seja no quarto, ou seja no momento ali pós-almoço, pós-janta, que você pede um momento só dos atletas. Acho que eles já devem ter feito isso. Foi falado pelo Igor Jesus que é o jogo da vida, porque não adianta você ter sido campeão e você depois emendar sequências de resultados ruins e de disputa de títulos que você perde para rival, para a Argentina, para o Flamengo. Então, assim, o que você fez foi lindo, foi maravilhoso, está na história, mas o presente, o futuro que tem pela frente. Então, o Calçade falou muito bem. O Botafogo não pode estacionar em 2 títulos que ganhou no ano passado. Foi lindo, foi maravilhoso. Primeira Libertadores. Muito tempo depois, o Botafogo volta a vencer um Campeonato Brasileiro. E o Rio de Janeiro, eu sou daqui, eu estava aqui, uma festa lindíssima que o torcedor fez. Mas aí começa 3 meses do ano virando chacota de todo mundo de novo. Então, assim, não é isso que o torcedor quer. Agora, o torcedor está dando já a resposta. Então, o que os jogadores falaram, que eles vão ter que ter a responsabilidade, eles têm que entender que esse torcedor do Botafogo está acreditando neles, porque as parciais de compra de ingressos já são altíssimas, vai ter o estádio lotado, o torcedor está acreditando nesses jogadores, o torcedor está indo lá, né? Véspera de carnaval aí, carnaval chegando, a galera com um dinheirinho curto está investindo e está acreditando que pode ter uma virada. Ah, meu amigo, chegou o momento. Por isso que eu estou ainda com esperança. Pelo que está jogando, pelo que o outro time produz, acho complicado. Mas a minha expectativa começa a melhorar quando eu vejo a mobilização de torcedores com o que os jogadores estão falando. E esses caras, com uma memória tática daquilo que eles fizeram o ano passado, de postura tática, sem a bola, com a bola, movimentos, é uma boa equipe, gente. A gente escalar aqui, o time do Botafogo tem bons jogadores. E com mais opções. Então, se acabou o Campeonato Carioca, acabou a Supercopa, já perdemos o primeiro jogo, o jogo é esse. Esses jogadores têm capacidade, sim, de reverter. Calça, para voltar aí com você no Rio, já despedir também, vocês vão estar na transmissão juntos, né? Concorda com essa força que o Zinho traz, né? Muitos anos de cobertura, muitos anos no campo, eu acho que tudo isso tem um peso muito grande. Mas também estou com o Pascoal. São aqueles 15 minutos iniciais de uma intensidade que a gente ainda não viu esse ano.
O jogo de futebol te permite acreditar sempre, porque você não consegue prever tudo o que vai acontecer, né? O jogo, ele é incrível, você pode ter uma expulsão, você pode ter uma grande jogada, pode ter uma jogada individual, faz 1-0, mas o que eu acho fundamental é o seguinte, para o Racing e para o futebol argentino, esta conquista é muito importante. Nas últimas 6 edições de Libertadores da América, os times brasileiros ganharam todas, inclusive ganharam de River e ganharam de Boca. O futebol do Rio de Janeiro ganhou com o Flamengo 2 vezes, ganhou com o Fluminense e ganhou também com o Botafogo. 2 ficaram com o Palmeiras. Então o futebol brasileiro com 4 finais, 6 títulos, ele está incomodando. Os caras estão numa situação, falam, o que nós podemos fazer? Então enfrentar um time brasileiro para uma equipe, o Racing, que nem sempre vai estar lá no topo da pirâmide disputando a Libertadores, o título da Libertadores, é uma grande vitória. E para o futebol argentino também, é ganhar de um brasileiro, como ganhou na final do Cruzeiro, o Racing. E tem mais, né? Ontem, eu insisto nisso, ontem aconteceu uma tragédia para o futebol argentino. O Boca está fora de qualquer competição sul-americana. Gente, isso tem um peso para a Argentina, que é River e Boca, Boca e River, e isso nas primeiras 5 posições dos interesses locais tem esses 2 clubes. Aí do 6º lugar para baixo eles começam a falar dos outros. Então, é uma tragédia. Então você imagina tudo isso transportado para o Racing agora, que é ganhar de um brasileiro e ser campeão fora de casa. Tem um peso fundamental. O outro é o contraponto disso, um time brasileiro que fala, ganha uma Libertadores, que é muito mais importante, Campeonato Brasileiro muito mais importante, não vai ser uma Supercopa e uma Recopa que vai mudar a nossa vida, não, muda, e eu não estou dizendo para fazer loucura, eu não estou dizendo que o calendário do futebol brasileiro é um calendário sadio que permite isso, apenas que o foco deveria ser total em 3 jogos, disputa contra o Flamengo, e disputa contra o Racing. Depois, o Botafogo poderia tocar a vida do jeito que ele acha melhor. Mas, se a gente olhar para a possível escalação de amanhã, quantos campeões da Libertadores tem em campo? Quase todos. Então, é possível, sim, mas o Botafogo precisa recuperar. E para encerrar, construção, a saída de bola da defesa, passa pelo meio de campo e ataque, mas travou muito. Então o Botafogo trocava 1, 2, 3 passes, perdia a bola. Ele não tinha continuidade, não tinha condução, não tinha um jogo articulado. E é preciso recuperar isso para chegar dentro da área, porque essas deficiências do Botafogo criaram uma temporada péssima nesse início para o Igor Jesus. É muito fácil a gente falar, o Igor está em má fase. Mas espera aí, olha o que chegava para o Igor e olha o que chega agora. Será que é o Igor que está em má fase? Então, vamos lá, estarei ao lado do Tetra amanhã com muita confiança, mas realistazinho. A vida do atacante é sempre complicada, né? Se o cara sai da área para pegar a bola, é assim, pô, mas o que ele tá fazendo no meio campo? Ele tem que estar dentro da área. O atacante também é cobrado. Combinado, Calça, amanhã você e o Zinho voltam do Newton Santos pra gente falar mais desse jogo. Botafogo estipula prazo para acertar com o novo treinador. Clube ainda tenta Mancini. O Botafogo tem um prazo para acertar com o novo treinador para 2025. Segundo o blog do Diogo Dantas, do jornal O Globo, o clube e John Textor planejam fechar a contratação até a próxima sexta-feira, 28/2, depois de amanhã. Um nome forte é Roberto Mancini, apesar do alto custo. O clube Botafogo ainda tenta acordo com o italiano, que tem como aspecto positivo topar trabalhar com comissão técnica permanente do clube, que é bom, porque o Luiz Castro e Arthur Jorge meio que blindavam seu trabalho, o Bruno Lage também, de treinadores da comissão permanente. No caso, era o Lúcio Flávio na época, né? E o Arthur Jorge não tinha um permanente aqui, mas o Lúcio Flávio era o cara da comissão permanente do clube na época do Lage e do Castro. E ele não conseguia ter acesso aos treinos. O Mancini seria até uma boa pro Caçapa, seria um baita aprendizado pro Caçapa ser ali quase que um estagiário do Mancini enquanto ele trabalhasse aqui. É interessante. Você conseguiria ter um cara que estaria muito por dentro dos treinos do Mancini. Caso o Mancini viesse a sair, ele teria total capacidade de manter os treinos, manter a tática, né? Ter ali todo o embasamento para continuar mantendo a forma de jogar do time, mesmo durante algumas semanas
até a chegada de um novo técnico, caso o Mancini viesse a sair. Então, esse aspecto de aceitar trabalhar com a comissão permanente do Botafogo é interessantíssimo. Não sei se o Crespo tem esse mesmo, vamos dizer assim, ponto positivo. Mas Crespo e Mancini são os caras que estão aí cotados para serem os nomes do Botafogo até sexta-feira. A não ser que surja um novo nome, deve ficar entre esses dois. Vasco Matos, Luiz Castro, do Dunkerque, da França, Série B da França, e outro treinador foram descartados por não terem a licença exigida para a Conmebol, para comandar o time da Libertadores. Segundo fontes do clube, não são mais permitidas autorizações provisórias, ou seja, talvez até o próprio Arthur Jorge, se fosse essa regra já vigente na época que ele chegou aqui ano passado, não conseguisse assumir o Botafogo. Então, é uma nova regra, dificulta um pouco a chegada de novos técnicos jovens da Europa, né, com pouco tempo de experiência, como foi o caso do Luiz Castro, o próprio Vasco Matos. Né? O Luiz Castro não, no caso do Arthur Jorge, né, não conseguiria chegar para comandar um time do Botafogo se essa regra estivesse vigente na época. E vai dificultar os próximos técnicos desse mesmo estilo a chegarem por aqui. Botafogo acerta a contratação de Lucas Canidia, artilheiro na base do Grêmio para o Sub-20 do Botafogo. O Botafogo acertou a contratação do atacante Lucas Canidia, de 20 anos, artilheiro da base do Grêmio, informou o jornal gaúcho 0 Hora. Ele vai assinar com o Glorioso um contrato até o fim de 27 e chega para reforçar o Sub-20. Canidia não renovou o seu vínculo com o Grêmio, o time gaúcho, que venceu no último mês de dezembro, depois que ele sofreu uma grave lesão nos ligamentos do joelho direito no ano passado e chega livre, ou seja, sem custos. De acordo com o repórter Rodolfo Cumbrevicius, gerente de captação do Botafogo, já havia tentado a contratação do atacante anteriormente, quando ainda trabalhava no Atlético Paranaense. Canidia chegou ao Grêmio com 13 anos, depois de passar por Vasco e Palmeiras. Ele foi artilheiro do torneio EFIPAM de 2021 e vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2017 em 22, ficando atrás apenas de Hendrick, do Palmeiras. E o Botafogo também encaminha aí a aquisição do Wesley, do Al Nassr, atacante ex-Corinthians. O Botafogo está muito perto de fechar com o jogador Wesley para 2025. O atacante tem 19 anos de idade, foi revelado pelo Corinthians e está no Al Nassr, da Arábia Saudita. Detalhes finais separam o jovem atleta do Glorioso. Insatisfeito com poucos minutos do clube do Cristiano Ronaldo, ele deverá se apresentar ao Botafogo para disputar a Libertadores do Brasileirão, a Copa do Brasil e o Super Mundial de Clubes da FIFA. Bom, pelo que amigos meus me disseram, esse é um jogador de muita força física, velocidade e bom drible. Então, é um cara que vai aí, vamos dizer assim, somar muito, né, com o Botafogo, nosso elenco atual. E é um cara jovem demais, com um potencial de revenda absurdo, que é o que o Textor tem mirado ultimamente. Bom, pessoal, fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo. Se curtiu, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim você recebe os avisos sempre que tiver conteúdo novo, vídeo novo aqui no canal Notícia do Fogão. Somos o canal que mais posta horas diariamente de vídeos sobre Botafogo somadas, né? A minutagem somada no YouTube mundial. Ninguém supera a gente nisso. Então, se você quiser ajudar esse canal a manter esse tipo de trabalho, que é difícil, é complicado, temos 4 planos de membros. Você pode ajudar com R$3 por mês, com R$5 por mês, 15, etc. Tem para todos os bolsos, para todos os gostos. Você ajuda muito a gente a manter aqui o nível de postagens, o ritmo de postagem todos os dias. Então eu fico por aqui. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.